Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu quero falar, eu quero citar um exemplo bíblico para poder mostrar para vocês o quanto é importante fazer discípulos, pregar a palavra de Deus, discipular pessoas. Então eu quero trazer um exemplo através da vida de Barnabé, que é um grande exemplo para as pessoas que estão discipulando pessoas. E eu creio que todos nós temos esse chamado. Jesus, ele nos deixou uma comissão, ele nos deu um mandamento. E precisamos de fato fazer discípulos. Mas não simplesmente fazer discípulos. Todo processo de discipular requer cuidado, requer amor, requer paciência, requer perseverança. Discipular pessoas não é igual, por exemplo, cuidar de um animalzinho de estimação. Discipular pessoas vai muito além disso. E é o que nós vamos aprender hoje através da vida de Barnabé, uma inspiração para discipuladores. Antes da gente entrar aqui na palavra de Deus, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, ativa aí o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro das novidades aqui do nosso canal. E se você ainda não segue a nossa página no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, segue lá para você estar sempre sendo informado das novidades aqui do nosso canal. Bom, vamos então para a exposição desse tema, e o título é Barnabé, uma inspiração para discipular. Para a gente entender o que é fazer discípulos, eu quero ler uma passagem da Bíblia que está lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Olha só o que o texto bíblico diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante esse texto. Jesus, ele já havia feito o sacrifício na cruz, ele já tinha cumprido o propósito na cruz de derramar o seu sangue por toda a humanidade. E agora, num período ali depois da sua ressurreição, ele ficou por cerca de 40 dias dando as últimas instruções aos seus discípulos. Jesus, no seu ministério terreno, ele escolheu 12 homens para serem apóstolos, ou seja, seriam aqueles que continuariam após a sua ida, após a sua ascensão, depois que ele fizesse o seu sacrifício na cruz. Evidentemente que Jesus ele não tinha apenas 12 discípulos. Nós temos um relato aí de várias pessoas, creio que centenas ou até milhares de pessoas que seguiam de fato a Jesus. E o interessante é que Jesus aqui no capítulo 28, a partir do verso 18 que nós lemos, fazer discípulos na verdade é equipar pessoas, investindo nelas para que elas se tornem gigantes na fé. Temos aqui 3 pontos nessa passagem de Mateus capítulo 28, que nos fala a respeito da missão de fazer discípulos. Primeiro, Jesus fala a respeito do ide. O que significa ide? É ir de encontro, é ir até as pessoas para pregar a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, versículo 17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então as pessoas só vão crer na mensagem da cruz se alguém pregar a palavra para elas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir até as pessoas.
Depois, fazer discípulos. E nós temos que fazer discípulos como o modelo de Jesus. Jesus escolheu 12 homens ali, né, inicialmente. Eram homens totalmente diferentes uns dos outros, né? Não eram iguais, cada um tinha um pensamento, cada um tinha uma característica, mas Jesus escolheu aqueles homens e discipulou, ou seja, ensinou segundo o seu caráter, segundo o seu modo de ser. Jesus sempre dizia, né, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, através do exemplo de Jesus, nós vamos discipular pessoas para que elas sejam cada vez mais parecidas com Jesus. Então, fazer discípulos, ou seja, se nós somos discípulos de Cristo, temos que fazer outros discípulos para Cristo, seguidores de Cristo. Amém? E o terceiro ponto, ensinando-as a guardar todas as palavras de Jesus. Não só guardar a palavra, né, num cantinho e deixar ela lá jogada, mas guardar no coração. É interessante que Jesus certa vez disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se nós guardarmos os ensinamentos de Jesus no nosso coração e ensinar as pessoas a também guardar esses ensinamentos, as pessoas serão cada vez mais parecidas com Cristo. Lá em Romanos 12, versículo 1, a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformação pela renovação da mente, ela vem do grego metanoia, uma mudança de mente por meio da palavra de Deus. Então, ensinando as pessoas a guardar a palavra no coração. E aí elas não serão apenas ouvintes, mas também serão praticantes desta verdade. Tem uma outra passagem que está lá em Marcos, capítulo 16, eu quero estar lendo com vocês também. Marcos capítulo 16, a partir do verso 16. Olha só que interessante que Jesus falou também. Na verdade, é um texto paralelo a esse que nós lemos aí de Mateus. Marcos 16, versículo... Vamos ler a partir do versículo 14. Então, era mais ou menos a mesma situação. Jesus já havia morrido na cruz, já havia ressuscitado e os discípulos estavam ali recebendo as últimas instruções, ficaram cerca de 40 dias recebendo as últimas instruções. Jesus disse para eles, olha, finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então aqui Jesus dá outros 3 pontos a respeito da nossa vocação, que é fazer discípulos. Primeiro ponto, ide e pregai o evangelho a todos. Nós não temos que fazer acepção de pessoas. Precisamos pregar o evangelho a todas as pessoas que estiverem ao nosso alcance. Muitas pessoas sonham em ir até outros países pregar o evangelho, mas você tem que pregar o evangelho primeiramente na sua casa, primeiramente aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho. Então pregue o evangelho, fale do amor de Deus às pessoas. Muitas pessoas elas gastam seu tempo discutindo teologia, discutindo corrente teológica, discutindo pensamentos ou de Armínio ou de Calvino e não pregam a mensagem da cruz. O mesmo Jesus que alcançou a vida de Jacó Armínio e que alcançou a vida de João Calvino também quer alcançar as vidas e as pessoas que estão à sua volta. Então pregue a palavra de Deus, pregue a mensagem da cruz, que Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. O segundo ponto é quem crê e for batizado será salvo. O nosso papel é pregar a palavra de Deus. Quem convence é o Espírito Santo, está lá em João 16, versículo 4. O Espírito Santo é que convence. Agora nós temos que ter o papel de pregar a palavra. Paulo fala lá em Romanos 10, né? Como crerão se não há quem pregue? Ou seja, precisamos pregar. Colocar a semente, nós somos como semeadores. Colocar a semente no coração das pessoas. E o 3. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem não crê será condenado. Ou seja, aqueles que não creem na mensagem do Evangelho, aqueles que não correspondem ao chamado, né? A graça preveniente alcança a pessoa e a pessoa, o coração dela se volta a crer. Agora, há pessoas que não creem. Então essa aí já está condenada, mas a sua parte você fez, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus às pessoas. O terceiro ponto, a terceira passagem
que eu quero ler com vocês está em Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 44. Lucas 24, versículo 44. É uma passagem paralela com relação a de Mateus e Marcos. Aconteceu praticamente no mesmo tempo. Então, Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: não são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco? Importava que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então, agora nós temos aqui em Lucas mais 3 pontos que eu quero abordar com vocês. Jesus ele cumpriu toda a lei, executando o processo salvífico na cruz. A mensagem é sobre a cruz. Jesus é o tema principal da mensagem do Evangelho. Precisamos entender que tudo aquilo que as Escrituras predisse no Antigo Testamento com relação a Jesus Cristo se cumpriu quando ele morreu na cruz. Os profetas predissem isso. Nós temos inúmeras profecias, inclusive de Isaías. Então Jesus, o que ele fez foi explicar as Escrituras, dizendo que tudo aquilo que aconteceu com ele, o seu sofrimento na cruz, a sua morte, a ressurreição no terceiro dia, tudo aquilo foi predito lá no Antigo Testamento, inclusive na lei de Moisés, nos profetas, ele cita. O segundo ponto dessa passagem é que os discípulos são testemunhas daquilo que Jesus fez. Ser testemunha é ouvir, é ver e divulgar as boas novas da mensagem da cruz. Então, todos os discípulos de Jesus, todos aqueles que são chamados, comissionados a ser discípulos e também a fazer discípulos, eles são testemunhas de Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, nós temos o exemplo onde, de fato, aquela mulher samaritana foi uma testemunha. Ela ouviu aquilo que Jesus disse, ela creu e depois foi até os seus parentes e amigos divulgar a mensagem das boas novas. Então todos foram até Jesus e também ouviram a mensagem das boas novas. E no final, os seus vizinhos ali, os conterrâneos, todos os seus amigos, falaram da seguinte maneira: olha, agora nós cremos porque com os nossos olhos nós vimos aquilo que você falou. Então, nós somos testemunhas de Cristo, precisamos testemunhar a transformação que Jesus fez em nossas vidas para que a mensagem do Evangelho também alcance outras pessoas. E é interessante que os discípulos foram enviados para fazer mais discípulos. Esta é a vocação daquele que é discípulo de Jesus. Quem é seguidor de Cristo fará mais discípulos que também seguirão a Cristo. Então aqueles 12 receberam a incumbência de ir até todos os lugares possíveis e fazer discípulos. Fazer mais discípulos, pessoas que seguem a Jesus, que recebem a mensagem da cruz e são impactadas através da mensagem do Evangelho. Então os discípulos receberam essa incumbência, a vocação, fazer discípulos, pregar a palavra, ser testemunha. E é interessante que nós temos aqui uma outra passagem, a quarta passagem, que é no livro de Atos, capítulo 1. Na verdade, o livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, O próprio Lucas escreveu o livro de Atos, e os 2 livros, na verdade, um livro apenas. Atos, capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, este será o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. É interessante que nós temos aí mais 3 observações nessa passagem.
Só era possível cumprir o comissionamento de Mateus capítulo 28, né, que nós lemos, do 18 ao 20, se houver revestimento pelo Espírito Santo. Após Jesus ressuscitou e ficou cerca de 40 dias com os discípulos. Eles receberam as últimas instruções, mas Jesus passou cerca de 3 anos e meio discipulando esses homens. Só que ao final ali, Jesus ele foi elevado até os céus e antes disso ele deixou algumas recomendações finais ali para aqueles discípulos. É interessante também a gente ressaltar que ele disse, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então nós só seremos testemunhas, nós só faremos discípulos, nós só discipularemos pessoas se formos revestidos pelo Espírito Santo. E de fato, tudo isso aconteceu alguns dias depois, no dia de Pentecostes. A gente vê esse relato em Atos capítulo 2, né? A Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E ali eles receberam o Espírito Santo. E nós temos um entendimento que a partir daí os discípulos de fato cumpriram o comissionamento de Jesus em fazer discípulos e cumprir o chamado que Deus deu para eles aí de levar a mensagem do Evangelho a tantos lugares. Então, o segundo ponto, poder é a capacitação espiritual para ir pregar o Evangelho, fazer discípulos e ensinar a guardar a palavra de Deus no coração. Então, o Espírito Santo ele nos capacita, ele nos dá esse revestimento para poder ser testemunha e pregar a palavra de Deus. Então, esse é a capacitação espiritual do crente. E o terceiro ponto, após a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, eles conseguiram cumprir o chamado de Jesus. E o capítulo 2 de Atos é interessante, né? Porque ele narra tanto a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, logo depois Pedro, numa pregação, ele ganha 3.000 almas para Jesus. Mais para frente, Pedro, em uma outra pregação, ganha 5.000 almas. Então, olha só a importância do revestimento do Espírito Santo. Então, hoje, todos os cristãos, eles estão aptos a cumprir o chamado de Cristo, pois todos nós já fomos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Pois o Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que te convenceu que Jesus morreu na cruz e ressuscitou por você. Então, automaticamente, o Espírito Santo já está em você e você já está capacitado a ir e fazer discípulos pregando a palavra de Deus. Evidentemente que os discípulos receberam 3 anos e meio de discipulado. Jesus discipulou aqueles homens. Pedro não só recebeu um revestimento ali com o Espírito Santo, mas ele também foi instruído por Jesus. E hoje nós temos essa instrução através da palavra de Deus. O próprio Jesus nos instrui por meio das Escrituras e o Espírito Santo faz a obra em nós, usando-nos como instrumentos para pregar o Evangelho. Então nós precisamos, claro, do revestimento do Espírito Santo, todos nós temos, mas precisamos conhecer as Escrituras, assim como Jesus fez lá em Lucas, né, capítulo 24, que nós lemos, Jesus expôs as Escrituras àqueles homens. Então, automaticamente, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles se tornaram testemunhas. Após Jesus ser levado aos céus, os discípulos ficaram, como eu disse, cerca de 10 dias ali aguardando, né? Porque Jesus ele ressuscitou na Páscoa, então 50 dias, dia de Pentecostes. Eles foram revestidos e ali automaticamente eles passaram a ser testemunhas de Cristo. Agora, o que é necessário para cumprir tudo isso? A resposta contém 3 observações. Jesus não nos deu uma sugestão, ele nos deu um mandamento. É interessante que Jesus disse: ide, fazei discípulos. Jesus não disse assim, talvez você vá, faça discípulos, talvez você ensine a guardar todas as coisas. Não, é ide. Isso não é uma sugestão, é um mandamento. Todo cristão é um missionário. Todos nós temos a incumbência de pregar a palavra de Deus. Segundo ponto, assim, o reino de Deus crescerá em quantidade e em qualidade. Então, automaticamente, fazer discípulos não é simplesmente reunir uma quantidade de pessoas e deixá-las vagando. Não, nós precisamos discipular essas pessoas, ensinar as Escrituras. Através do nosso modo de vida transformado pela palavra de Deus, nós também precisamos ensinar as pessoas a viver da mesma forma.
E o terceiro ponto, o rebanho cresce, pessoas sendo salvas e encaminhando a salvação a outras pessoas através da mensagem da palavra de Deus. Então, automaticamente, quando nós pregamos a palavra de Deus, pessoas são alcançadas pela mensagem do Evangelho, outras pessoas também serão alcançadas através da mensagem da cruz, através da mensagem do Evangelho. Então é aquele negócio, vai se espalhando, né? Assim como aconteceu na igreja primitiva. A igreja começou ali com cerca de 120 pessoas e alguns anos depois já tinha espalhado por todo o Império Romano. 2000 anos depois o Evangelho chegou até nós e hoje nós estamos aqui para a honra e glória de Jesus. Para encerrarmos a introdução, eu quero compartilhar 2 textos que nos mostram a importância de tudo isso. Eu quero ler primeiramente Romanos 10, a partir do versículo 9. Romanos 10, a partir do versículo 9. Nós já até citamos essa passagem, mas eu quero reforçar. Romanos 10, versículo 9 diz assim: Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos e com todos que o invocam. Aí Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Efésios 2, versículo 8, aquela passagem tão conhecida por nós, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, olha só, temos aí alguns pontos essas duas passagens que eu li com vocês. Nós já entendemos que o real sentido de discipular e fazer discípulos é pregar a palavra de Deus, é ir até as pessoas. Então nós entendemos que a fé vem pelo ouvir, e só ouvirão se alguém pregar. A salvação é pela graça mediante a fé. Ou seja, somos salvos pela fé, e a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E como as pessoas acreditarão, como a fé como gerar fé no coração dessas pessoas, sendo que a palavra de Deus não é pregada? Então, automaticamente uma coisa puxa a outra. Precisamos pregar a palavra de Deus, pois a fé vem pela pregação da palavra de Deus. As pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, a graça preveniente através do Espírito Santo que age no coração da pessoa. A pessoa crê e automaticamente ela vai passar a ser discípulo de Jesus. Isso é interessante. Já que entendemos o real sentido de discipular, vamos aprender um pouco mais com o segundo maior discipulador depois de Jesus. Lembrando que discipulador é um guia, um orientador espiritual comprometido pessoalmente com o desenvolvimento integral dos seus discípulos. Então, cada discípulo de Jesus é chamado também a fazer discípulos, como nós lemos lá em Mateus 28. Mas nós precisamos seguir um padrão. Amém? Não podemos sair fazendo discípulos de qualquer maneira. Então, nós vamos aprender com o segundo maior discipulador da Bíblia. Quem é o primeiro maior discipulador da Bíblia? Sem dúvida alguma é Jesus. Ele é um exemplo para todos nós. Porém, eu quero trazer a história de um homem chamado Barnabé. Barnabé, ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Deus fez grandes coisas pelo seu intermédio. E eu quero trazer 6 características de um discipulador baseadas na vida de Barnabé. A primeira característica está lá em Atos, capítulo 4. Então todas elas aí a gente vai ler em Atos. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 36. Atos 4, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer
filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A primeira característica é que o discipulador ele precisa ser um encorajador. É interessante que Barnabé ele chamava José e ele era judeu da tribo de Levi, natural de Chipre. O seu segundo nome significava o encorajador, quer dizer, o filho da exortação. Os apóstolos deram esse nome provavelmente porque fazia parte do seu caráter. Então, ele era generoso e entendia o real sentido do reino de Deus. E ele, através do seu exemplo, nós lemos aqui em Atos que ele vendeu ali um campo e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então, ele encorajou outras pessoas a fazer a mesma coisa. Que a obra de Deus ela precisava de recursos e os apóstolos estavam ali já utilizando esses recursos para poder não só sustentar as pessoas da igreja também, mas para fazer viagens e usar ali em outras igrejas também. Então é interessante que o discipulador, a pessoa que está discipulando pessoas, ela precisa ser uma pessoa que encoraja as pessoas e não aquela que desanima, aquela que traz palavras negativas ou ações negativas. Através do seu exemplo de encorajador, você poderá encorajar outras pessoas a crer na mensagem do Evangelho. A segunda característica de Barnabé está em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, a partir do verso 26. Atos 9, 26. A gente vai continuar a respeito da história de Barnabé. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes que ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. A segunda característica de um discipulador baseado aí em Barnabé é que ele precisa acreditar nas pessoas. Cerca de 3 anos depois da conversão, Paulo ele chegou até Jerusalém. Então aqui nós já estamos falando um pouquinho a respeito da história de Paulo. Se vocês lerem no capítulo 9, no inicinho do capítulo 9, a gente tem a conversão de Paulo, que ainda chamava Saulo. Ele era um perseguidor da igreja, um fariseu da tribo de Benjamim, um homem bem letrado, que estudou aos pés de Gamaliel, mas ele era fariseu, então ele não compreendia de fato quem era Jesus, ele não tinha aceitado Jesus como Messias. E ele estava indo a caminho de uma cidade chamada Damasco, quando literalmente ele caiu do cavalo, uma luz apareceu-lhe sobre ele e ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Era o próprio Jesus que estava ali alcançando Saulo por meio da graça. Então, é interessante que durante esse tempo, Paulo ele foi levado até a cidade, um certo homem chamado Ananias foi até ele, a história passou, só que automaticamente depois que Paulo ele foi alcançado por Jesus, ele já começou a pregar a palavra de Deus em Damasco, afirmando que Jesus de fato era o Filho de Deus. Ele começou a expor as Escrituras, já que ele tinha um grande conhecimento, então ele já começou ali a pregar a palavra. Porém, essa notícia chegou até Jerusalém, chegou até os apóstolos e muitos ficaram com medo, porque Paulo antes era perseguidor. Então o que Barnabé fez? Barnabé, ele primeiro ouviu a história, ele foi até Paulo, entendeu o que tinha acontecido ali. Então, ele acreditou na história de Paulo, lógico, tudo por meio do Espírito Santo agindo. E o interessante é que ele reuniu-se com os apóstolos e explicou tudo, mostrando a eles que de fato aquele homem tinha se convertido e hoje ele era um cristão, um discípulo de Jesus. Então o discipulador ele precisa ouvir, ele precisa acreditar nas pessoas, ele precisa saber ouvir, isso é importantíssimo. Muitas das vezes nós falamos e não ouvimos as pessoas, porque através do relato das pessoas o Espírito Santo vai trabalhar em nosso coração
e de fato nós teremos as palavras corretas para poder ensinar e discipular as pessoas. Então Barnabé acreditou ali em Paulo e ele apresentou Paulo aos apóstolos, e a palavra de Deus diz que Paulo estava ali no meio deles também pregando a palavra. A terceira característica de Barnabé está lá em Atos capítulo 11, no versículo 29. Atos 11, versículo 29, nós vamos ler do 29 até o verso 26. Aliás, perdão, 19 até o 26. Atos 11, 19 ao 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha a característica de Barnabé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Agora no capítulo 12, né, no verso 24, a gente vai ler assim, ó. Enquanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. É interessante a gente ler tudo isso, porque olha só que interessante. Após ali Barnabé ter apresentado Paulo aos apóstolos, como nós já aprendemos, porém o discipulador ele precisa ser bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Cerca de 11 anos depois, olha que interessante, Paulo ele ficou cerca de 11 anos no anonimato. Ele voltou para Tarso e ficou por ali. Aí tem aquele relato, né, em Gálatas que ele foi para a Arábia, ficou 3 anos lá e tal. Então tudo aconteceu nesse período. Paulo ele foi ali se preparando, só que Barnabé foi até ele. Então o terceiro ponto é que o discipulador, né, através da característica de Barnabé, ele precisa investir no rejeitado. Paulo estava meio que excluído, com 11 anos ali no anonimato. Só que Barnabé viu que a mensagem do evangelho estava crescendo, pessoas estavam sendo alcançadas, ele foi atrás de Paulo. Então o discipulador ele precisa ir atrás daqueles que são tidos rejeitados. Deus ele capacita a todos que pela fé abrem o coração e absorvem as mensagens do evangelho, a mensagem do evangelho, né? Então Paulo ele ficou meio ali no anonimato, porém Barnabé foi atrás dele, porque Barnabé conhecia o seu potencial. Então o Espírito Santo é que dirige todas as coisas. Claro, nós temos a palavra de Deus que nos guia, mas o Espírito Santo mostrou a ele esse homem rejeitado, esse homem que ninguém dá nada para ele. Traga ele. E assim Barnabé chamou Paulo e eles partiram para a primeira viagem missionária. É interessante que automaticamente Barnabé, que era um homem muito visionário, né, ele levou uma outra pessoa que foi o João, apelidado Marcos, né. É interessante isso. Então, ali 3 partiram para a primeira viagem missionária descrita no capítulo 13, né? Barnabé e Paulo e João Marcos também com eles. O quarto ponto, né, que eu quero abordar com vocês é que o discipulador ele precisa lidar com as adversidades. Olha só, o capítulo 13, do 1 ao 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é o Paulo, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos,
os despediram. Então eles partiram aí para a primeira viagem missionária. Olha só o que diz no verso 7 agora. Vamos ler aqui do verso 6 até o verso de número 13. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-lhes Elimas o mágico, porque assim interpreta seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o pôr do sol algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegaram de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O interessante é que o discipulador ele não pode ser partidário. E outra coisa, a gente vai ver aqui no capítulo 13, aqui, do verso 7 até o 12, que na verdade a liderança ela mudou de mão. Antes era Barnabé que era o líder. Mas agora Paulo meio que assume a liderança, né? Paulo expôs as Escrituras. Paulo era um homem culto, cheio do Espírito Santo. Então, você que está fazendo discípulos e pregando a palavra de Deus, você não precisa ficar preocupado da pessoa crescer cada vez mais na fé e muitas das vezes até ocupar um lugar que você antes ocupava. Você faz discípulos não para si mesmo, mas os discípulos são de Jesus e não de você mesmo. Então não se preocupe se um discípulo, uma pessoa que esteve junto com você, que você pregou a palavra, você discipulou e essa pessoa cresceu a ponto de ocupar um cargo acima de você, talvez, ou sei lá, você continuou como um líder e ele se torna um pastor. Não se preocupe com isso. O importante é você fazer discípulos. É você continuar pregando a palavra de Deus. O quinto ponto está em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, a partir do versículo 1. Olha só o que o texto bíblico vai dizer. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a estas questões. Então, olha só, houve uma discussão ali no meio deles, né? Porém, Barnabé preservou e protegeu o seu discípulo Paulo. Então, o discipulador ele protege a pessoa, mas ele não protege o erro. Paulo estava correto nos seus ensinamentos, mas Barnabé resolveu protegê-lo. Então você que discipula, você que faz discípulos, olha, proteja os seus discípulos. Proteja as pessoas que você prega o evangelho. Claro, se a pessoa estiver em pecado, estiver em erro, não é que você vai sentar o cajado nela, você está na condição de pastor e o bom pastor cuida das suas ovelhas. É você cuidar, ensinar, educar com o seu próprio caráter, com a sua própria vida e com a palavra de Deus. Assim como Barnabé fez ali com Paulo. Ele protegeu o seu discípulo. O discipulador, de uma forma sábia, conduz a discussão, mostrando os frutos daquela missão. É necessário dar frutos. Então, é necessário que tudo aquilo que você for fazer, pregar a palavra de Deus, com a sua própria vida, você precisa gerar frutos. Você não é estéril, você gera frutos. E são frutos para a glória de Deus. Então, o último ponto que eu quero abordar é que ele não impõe a sua opinião, mas sugere. Olha só lá em Atos capítulo 15, a partir do versículo 35. Já estamos aqui no capítulo 15, então a gente vai ler o 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Olha só, então
Eles estavam fazendo grandes prodígios através da ação do Espírito Santo na vida deles, né? Então agora eles partiriam para a segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária tinha sido uma bênção, muitas pessoas tinham sido alcançadas, igrejas foram plantadas, e agora partiriam para a segunda viagem missionária. Versículo 36 diz assim: alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as igrejas às quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João, o chamado Marcos, né? João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Então olha só o que aconteceu. No começo da primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo partiram e eles levaram João Marcos. Só que João Marcos, no meio do caminho, abandonou eles, não sei porquê. A Bíblia não fala a respeito disso. E na segunda viagem missionária, partiria Paulo e Barnabé mais uma vez, e Barnabé quis levar de novo João Marcos. Só que Paulo não aceitou isso. Então os dois discutiram, tiveram uma briga feia, né? E aí eles se separaram. Paulo escolheu Silas, né? Então agora Paulo teria uma outra pessoa para caminhar com ele. Provavelmente Paulo discipulou Silas também. E Barnabé partiu para Chipre, que era sua terra, levando João Marcos. E agora João Marcos seria discipulado por Barnabé. Então Barnabé já tinha terminado seu trabalho com Paulo. É interessante que Paulo já estava pronto para seguir em frente. Essa passagem também nos mostra o coração do discipulador. Paulo, que era o rejeitado, se tornou o rejeitador. Ele rejeitou João Marcos. Antes ele era o rejeitado, agora ele é o rejeitador. Barnabé, que era apaixonado pelos rejeitados, optou por João Marcos. Barnabé era um homem de caráter. Paulo já estava dando frutos. Eles estiveram juntos na primeira viagem missionária. Fizeram grandes coisas. E agora, dessa vez, eles partiriam, se separaram e cada um partiria para um lado para poder continuar a pregação do Evangelho. Então, a gente precisa entender que os discípulos não são nossos. A gente discipula, faz discípulos para que eles continuem a dar frutos. Então, Barnabé e Paulo se separaram. Mas qual é o desfecho dessa história? Olha só o que diz em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, e se ele for ter convosco, acolhei-o. Cerca de 14 anos depois da separação, olha que interessante, Barnabé discipula João Marcos e o entrega pronto para o ministério. Então, com o passar do tempo também, Paulo ele se refere várias vezes de João Marcos, né, fala a respeito de João Marcos como um dos seus companheiros, como um dos seus cooperadores e um membro da sua equipe ministerial. Então, e tem um outro detalhe, Barnabé também ele é sempre reconhecido por Paulo como alguém de muita estima e uma pessoa que tem um respeito enorme por ele, porque de fato no início foi Barnabé que acreditou nele. Então, qual é a conclusão de tudo isso, né? O discipulador, ele precisa acreditar naqueles que são rejeitados. O discipulador, ele precisa aprender a encorajar as pessoas. Ele precisa investir no rejeitado, pregar a palavra de Deus para aqueles que são tidos como ninguém, como pessoas sem valor. Porque Deus quer usar essas pessoas que estão aí jogadas, que estão aí rejeitadas, para que elas também se tornem discípulos de Cristo e discipuladores, prontos a fazer mais discípulos para Jesus. Olha só que interessante. O que teríamos perdido se Barnabé não tivesse discipulado a Paulo? Se Barnabé não tivesse acreditado na história de Paulo, se Barnabé não tivesse ido lá na cidade dele em Tarso, cerca de 11 anos depois, e buscado ele para fazer parte
fazer dupla com ele na primeira viagem missionária, nós teríamos perdido quase 70% do livro de Atos, que fala a respeito de Paulo. Teríamos perdido as 13 epístolas, ou 13 epístolas do Novo Testamento, porque 13 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo, e teríamos perdido o maior missionário de todos os tempos, aquele que sistematizou boa parte das doutrinas do cristianismo. Olha só que nós teríamos perdido se Barnabé não tivesse investido naquele que antes era perseguidor, antes não valia nada. Se ele não tivesse investido nele, nós teríamos perdido tudo isso. O que teríamos perdido se Barnabé não tivesse discipulado João Marcos? Na segunda viagem missionária, no início, Paulo não quis saber de João Marcos, não. Barnabé falou, pois bem, você já deu frutos, agora você segue o seu caminho, eu vou investir em João Marcos. Nós teríamos perdido o Evangelho de Marcos, que foi escrito por ele. Teríamos perdido também boa parte dos escritos de Mateus e Lucas, porque nós sabemos que Mateus e Lucas usou muita coisa do Evangelho de Marcos, até porque a maioria dos estudiosos, eles dizem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Nós teríamos perdido. E também teríamos perdido um dos daqueles que dariam sequência ao ministério de Paulo. Então, qual é o seu sentimento ao estudarmos sobre o maior discipulador depois de Cristo? Barnabé foi um homem cheio do Espírito Santo. Ele era tido como o filho da exortação, aquele que dá uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, aquele que sabe conduzir e sabe discipular e fazer discípulos como Jesus nos deixou essa comissão. Barnabé entendia de fato que a sua vida era uma vida de dedicação ao Senhor e não aos homens. Ele seguia Jesus e ensinava os outros a fazerem o mesmo. Através do seu caráter, da sua conduta, Barnabé, ele nos deixou grandes ensinamentos. Que um discipulador precisa ser bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O discipulador ele precisa ser um encorajador, precisa acreditar nas pessoas, precisa investir em todas as pessoas, investir naquele que é rejeitado, saber lidar com as adversidades. Ele precisa proteger os seus discípulos. E ele não é uma pessoa que manda, ele apenas exorta, aconselha e com amor, através da palavra de Deus e através do seu exemplo de cristão, ele consegue fazer grandes coisas por meio do Espírito Santo que habita nele, por meio da palavra que está no coração. Então que nós possamos cumprir o chamado. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas essas coisas.